Tabu chegando, começando mais uma vez, e este é o nosso momento de falar de intimidade, de falar de sexo sem medo e sem vergonha. Mande aqui a sua pergunta sempre que você quiser, pode ser por e-mail, semtabus@novotempo.com, ou deixe a sua pergunta lá no nosso site, novotempo.com/sem tabus, novotempo.com/sem tabus. Fique muito à vontade, queremos interagir com você, queremos conversar com você. E o nosso endereço no Facebook também, para você interagir com a gente, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Ali a gente conversa com muito mais facilidade, tá certo? Conta pra gente o que você sente, o que você percebe, quais são seus questionamentos. Se tem pergunta, às vezes você só quer fazer uma pergunta, um comentário para ajudar alguém, para compartilhar as suas ideias, fique muito à vontade. Por isso que a gente abre essa interação, para justamente nós, concordando ou discordando, irmos aprendendo juntos, com respeito, e afinal de contas, nem todos nós não sabemos de todas as coisas, mas uns podemos ajudar aos outros. Que tal? E aí, como é que está a sua vida? Sua vida íntima, sua vida sexual, tem alguma dificuldade? Que tal parar e pensar e buscar ajuda? Que tal recomeçar? Que tal acreditar que tem jeito, que dá para você ter uma vida sexual saudável, feliz, dar resposta satisfatória para o outro, para o seu marido, para sua esposa? Você que está namorando, tem muita coisa para aprender. O tempo do sexo não é agora, agora é mais tempo de aprender, de se preparar do que justamente fazer sexo. Nós aqui no Sem Tabus acreditamos no sexo para dentro do casamento, que é o plano perfeito de Deus para haver segurança emocional, física também, mental, a segurança espiritual é dentro da aliança chamada casamento. E nós, inclusive, numa temporada passada, fizemos um programa, ou melhor, 3 programas, a respeito do por que não fazer sexo antes do casamento. Nós destrinchamos uma tese doutoral aqui no Sem Tabus, explicando a você quais são os argumentos, quais são as impossibilidades que devem ser consideradas, as dificuldades que devem ser consideradas quando você ainda está namorando, quando você ainda é solteiro e antes de se envolver sexualmente, você deve saber quais são os prejuízos e também deve aprender quais são as bênçãos reservadas para o casamento, feito com propósito, com segurança, com muita boa vontade e com descobertas lindas, inclusive, na vida sexual. Volta aqui comigo hoje minha amiga, sua amiga também, a psicóloga Vanessa de Oliveira. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa noite a você de casa, uma delícia estar aqui sempre no Sem Tabus. Primeira pergunta do programa de hoje, que eu selecionei várias que você de casa mandou pra gente. A primeira de hoje é, fale sobre o ponto G. Isso é verdade? Isso existe mesmo? É lenda? Olha, é verdade, o ponto G existe. Eu costumo dizer que o ponto G não é o mais importante, né? Porque quando uma pessoa está dizendo sobre isso, ela está querendo achar alguma coisa que faça com que ela sinta prazer. Então, vamos separar as duas perguntas, né? A primeira pergunta, sim, o ponto G existe, ele é localizado lá no fundo da vagina, no canal vaginal, bem lá no fundo, perto do colo do útero. É um lugar onde o pênis penetra e quando ele encontra lá e causa fricção, né, sendo na penetração, na relação sexual, causa muito prazer. Ou seja, é um tipo de prazer alto, grande, que não é necessariamente o estímulo pelo clitóris. Então, ele pode ser chamado de ponto qualquer coisa, mas sim, ele existe, ele é localizado lá no fundo, quase pertinho do colo do útero da mulher, e esse ponto, ele é feito na penetração, não necessariamente com o estímulo do clitóris. É um lugar que estimula e que dá bastante prazer na mulher. Aí vem aquela corrida assim, mas como chegar lá, como alcançar? Essa preocupação é que me incomoda um pouco. Sei lá onde é que está esse ponto G, não sei, tentou, não conseguiu, não achou, sabe? Assim, não fica focado nisso, né? Porque há coisas mais importantes que geram mais prazer em torno da relação sexual do que justamente descobrir o ponto G. Mas está a fim de descobrir, vai tentando, né? Isso, vai tentando. Que é a segunda parte da pergunta, eu acho, né? Na verdade, as pessoas estão tentando buscar alguma coisa para encontrar esse prazer, para encontrar essa satisfação no sexo, né? Pode ser pela penetração e pode ser pelo estímulo do clitóris. Então, sim, existem qualquer tipo de possibilidade que você encontre, sim, esse prazer dentro do ato sexual e ele deve ser conversado, tentado, descoberto e insistido. Eu acho importante a gente, assim, insistir na insistência, né? É muito importante que essa pessoa não abra mão do prazer dela. Às vezes você fala, puxa, mas meu marido está com a mão cansada de tanto me estimular, já faz muito tempo, eu já estou aqui tentando há meia hora e não consigo.
esvazia sua mente para que você possa conseguir se entregar à sensação, né? Sentindo que o teu corpo está expressando. Aí sim é um caminho para que você possa encontrar o prazer. Se é G, V ou qualquer que seja a letra, encontre o prazer na relação sexual. Sabe, Vanessa, eu acho também que a gente precisa estimular aos casais a buscarem experimentar novas oportunidades que eu vou chamar de lua de mel. Sim. Né? Renovar a lua de mel, ter um tempo separado para novas descobertas, para parar de pensar na rotina, no dia a dia. Eu sei que eu estou falando para uma massa de pessoas e somos todos nós nos incluímos. Sim. Nós temos as nossas atividades, a nossa rotina, nosso trabalho, casa para cuidar, filhos, marido, essa rotina toda que a gente conhece. Sim. Não fique você imaginando que em nenhuma hipótese quem está falando aqui para você são duas dondoquinhas que aparecem em televisão, que não sabem o que você passa. Não, lava roupa, arruma casa, Sim, né? Tem uma rotina comida. de cuidar filho, faz comidinha, fica tudo como você vive, como você experimenta. Obviamente que há diferenças normais entre você e a sua vizinha, óbvio, mas a vida, a rotina é a mesma, é estressante, Sim. etc. Mas, amado, se a gente não reserva um tempo sequer, um diazinho sequer, mas você tem os filhos, faz o que com os filhos, Vanessa? Olha, vai para casa do vovô Maurício, um beijo, pai. Isso mesmo. Né? Às vezes eles podem ficar brincando e à noite mesmo no quarto, ou então você pode fazer uma viagem especial e deixar essas crianças com algum parente que você confia, mas é muito importante mesmo, não só renovar as posições, a atividade entre si, mas às vezes sair um pouco da rotina da casa, sair de casa e viajar, uma viagenzinha rápida, que não custe muito, alguma coisa mas diferente. eu não estou podendo, doutora, que eu tenho que trocar minha geladeira. Pois é. Querida, deixa a geladeira velha, deixa o negócio lá, mas vai cuidar do teu casamento, vai cuidar da tua rotina. Das pessoas. Aí eu falei assim, todo mundo falando que tem o ponto G, que tem o prazer, eu não sinto nada, mas também é a mesma coisa, daquele jeito, você não experimenta novas sensações. Exato. Sexo tem a ver com sensações. E aí tem que falar assim, experimentar novas sensações, será que ela está falando assim de, sei lá, um filminho picante, um negócio, ir para um motel? Não estou falando disso necessariamente, estou falando de você experimentar prazer em outras coisas, em novas descobertas. Às vezes o fato de sair de casa, estar numa pousadinha, um negocinho simplinho ali, é com seu marido, você abre a janela, aquele ar que você respira, tem algo novo, algo bom, e aí olha para o outro, puxa, você está diferente hoje. Não, está tudo diferente, tá tudo né? diferente. E ele, inclusive, está diferente. Exato. E é importante também que cada um invista um pouquinho em si, claro. Né? Tá cheirosinho, tá bem cuidado, tá gostosinho ali para o outro, promover um clima gostoso, agradável, né? Que traga essa sensação picante, sair dessa rotina, sair da coisa do escuro, de fazer sempre do mesmo jeito. É muito importante a gente variar e se dá trabalho, Darleide, dá trabalho, ter um sexo com qualidade, dá trabalho, as pessoas não querem abrir mão da comodidade. O outro tem que me estimular, o outro tem que fazer, eu não vou fazer nada diferente, eu não vou tentar nenhuma posição picante diferente, porque o que ele pode pensar de mim? Vai pensar que tá maravilhoso, o que aconteceu com você que você mudou. Isso né? mesmo. Eu acho que é muito importante a gente mostrar um lado diferente nosso. Vanessa, muitas vezes já falamos aqui no programa também a respeito de pensar em sexo. A gente fala assim, olha, pense mais de sexo, pense na noite quando o seu marido chegar, pense você, marido, em à noite oferecer algo para sua mulher. Aí muitas vezes as mulheres dizem assim, mas não tenho vontade. Aí a gente vai e diz, pense mais em sexo, pense, planeje esse sexo. Aí outro dia chegou uma pergunta, eu não sei se já tratamos em algum outro programa, a moça falava assim, quando vocês dizem pense em sexo, vocês estão dizendo o quê? O que é exatamente quando a gente usa essa expressão? Pense em sexo, planeje como vai ser, né? Então assim, acorde de manhã e passa a mão lá no maridão, né? Sente lá o corpo dele e fala assim, puxa, esse homem todinho aqui é meu. É meu por direito. Inclusive, você disse que já atendeu várias vezes pessoas que diziam assim, homens reclamando porque essa mulher não toca, não faz com que ele sinta que o corpo dele é desejado por ela também, né? Então, exatamente. Isso é pensar em sexo. Isso é pensar em sexo. Começar o dia pensando nisso. Dá um beliscão nela, lá na pia, né? Dá um beliscãozinho, fala, hoje à noite eu te pego, você vai ver só o que eu vou fazer com você. E você começa a planejar como é que vai ser a noite. Manda uma mensagenzinha no celular, tô pensando em você, hoje à noite eu quero uma coisa especial, faça um jantar especial, coloque as crianças mais cedo para dormir, né? Enfeite o seu quarto, tem opções super em conta para a gente fazer isso. Coloque uma lingerie especial, né? E faça você um movimento
em direção a essa pessoa. Isso é pensar no sexo, é o planejamento. É pensar que você vai sentir prazer, que o seu corpo tem esse direito, que você pode, que não é uma coisa do outro mundo, que você não é sem vergonha ou promíscua por estar pensando no prazer. Né? O homem também pensar num sexo saudável, não necessariamente naquele vídeo pornográfico, mas pensar na esposa dele, que o corpo dela é dele, ela é bonita, ele a deseja, ela é a mesma menina com quem ele se casou há tantos anos. Então é esse planejamento que faz com que o seu corpo fique preparado. Né? Você vai para o seu dia de trabalho, coloque por debaixo da roupa uma roupa íntima, sensual, para que você também já fique, né, em sintonia com essa sensualidade. E quando chegar à noite, tudo vai ser mais fácil. Né? Compre um gel lubrificante, compre uma vela de massagem, né, que você esquenta e massageia com uma velinha quente. Especial, essa coisa da massagem é muito especial. Muito importante. O toque novamente, só que o toque revestido de um óleo, de um creme, você passa a mão no corpo do outro, no corpo da sua esposa, no corpo do seu marido, isso traz à tona tantas sensações boas, tantos sentimentos são alimentados naquele momento, né, com o seu toque, com uma brincadeira, com uma graça, com uma brincadeira assim que vai acontecendo naturalmente entre vocês dois, e daqui a pouco vocês já se descobrem excitados, desejando um ao outro, mas começou assim com coisas simples, e você fica pensando que, olha, para eu investir no meu relacionamento sexual, viajar, eu preciso... uma coisa muito cara. Começa com as coisas simples, né? Sim. Quando possível, em vez de trocar de geladeira, se você puder investir no final de semana gostoso, porque faz tempo que vocês não ficaram juntos, sozinhos, deixa esse filho com os amigos, deixa esse filho com os avós, alguma coisa do gênero, se é para entre a geladeira velha e um final de semana gostoso com teu marido, vai com o maridão, vai com a esposa. A gente vai trocar de carro. O que adianta um carro se a vida sexual de vocês está, zerada, sabe, quebrada, zerada? Está tudo bem? Não, beleza. Agora eu estou falando em casos que precisem investir. Tá entendendo? Muito bom. Era alguma coisa que eu ia comentar também a respeito, mas esqueci, daqui a pouco eu volto, enfim, a gente vai lembrando, deixa pra lá. Olha só, o que dizer da masturbação, doutora? Realmente faz mal? Puxa. Antes de falar da masturbação propriamente dito, deixa eu lembrar que tem homens e mulheres que evitam tocar no corpo da outra, do marido, porque acha que é masturbação. Exato. Darlene, mas olha, se eu passar a mão a colar, se eu estimular manualmente a minha mulher ou meu marido, isso é masturbação, né? Cor de Deus, não. Sim, pois é, no outro não é masturbação. A masturbação é um ato individual que você faz em você. Quando você se masturba, né, o nome já diz, é um toque individual, é um ato sexual solitário, que nós chamamos, né? Então é a estimulação do próprio clitóris, a estimulação da glande ou do pênis, isso é masturbação com o fim e objetivo do gozo, né, da ejaculação ou do orgasmo. Então a masturbação, ela tem sim alguns tipos de problemas que você pode enfrentar ao longo da vida por conta da pressão que se faz que é diferente, por conta do nível de estímulo que você tem, que não é o mesmo estímulo que o cônjuge tem, né, na relação sexual. Então qualquer tipo de masturbação que seja um ato individual e sozinho, ele traz, a gente já falou sobre isso em alguns programas, ele traz sim alguns malefícios para a vida desse casal principalmente, porque se torna muito mais simples e mais fácil. Eu sei como pegar, eu sei como fazer, eu sei a pressão e o ritmo que eu preciso para chegar no orgasmo. Quando você depende do outro, né, do movimento do outro, da estimulação do outro, é um trabalho muito mais difícil, né, e demorado do que uma masturbação. Então, qualquer ato que seja individual, ele traz sim algumas dificuldades, porque você como casal às vezes vai estar deixando de escolher a sua parceira e o seu parceiro para ter esse ato solitário, né? E aí a gente abre uma fala enorme a respeito da masturbação, que eu acho que nem é exatamente o foco hoje, mas que é importante você ver talvez em outros programas que nós falamos especificamente da masturbação. Agora, quando você estimula o outro, isso não significa masturbar. A estimulação do outro é o toque e o estímulo que faz parte da carícia e da preliminar do começo da relação sexual, que é muito importante. Porque tem mulheres que não conseguem, por exemplo, ter o orgasmo só com a penetração. Ela precisa de um estímulo, né, no clitóris, por exemplo, para que ela possa chegar ao orgasmo. E algumas dizem assim, mas como é que eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo? E tem posições, né, onde a mulher consegue que o marido
penetre e ao mesmo tempo estimule. Vai exigir bastante do maridão, mas você é o homem, você é o cara. Criativo. Criativo, né? Porque tem uns que falam assim, ah, não, mas é muito trabalhoso. Poxa, mas é a sua mulher e o prazer de ver que você está conseguindo dar prazer para sua mulher. Isso é impagável, Exatamente. né? E o quanto essa mulher vai desejar ter sexo com você porque ela sabe que você é especialista nisso e consegue levá-la a esse prazer. Então, a estimulação do outro não é masturbação. Muito bom. Vou lançar a pergunta, talvez não dê tempo de responder agora, vem depois do intervalo. Um homem teve ejaculação precoce por muitos anos, foi casado durante 12 anos, aí veio a separação. Perdeu a ereção, agora quer casar novamente. Isso tem cura? Ele agora está com 67 anos. Tem que se considerar aí algumas questões, né? Sim. Por exemplo, se ele teve dificuldades, disfunções sexuais enquanto jovem e não deu jeito, agora com 67 anos, fica mais difícil. Mas quem sou eu para tirar as suas esperanças? A gente ainda vai considerar isso um pouquinho melhor logo depois do intervalo. Quero ouvir a Vanessa sobre o tema. E aí você aproveita, mande a sua pergunta pra gente, interage com a gente, vai na nossa página ali no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, /semtabus.nt, ou mande seu e-mail, semtabus@novotempo.com, pode ser? Programas perdidos? Não tem problema, vai no nosso site, novotempo.com/semtabus. Tá tudo muito misturado, tá tudo muito devagar, vai aparecendo no seu vídeo. Vou dizer um pouco menos rápido para quem nos acompanha pela Rádio Novo Tempo poder anotar. Nosso site, novotempo.com/semtabus. Ali todos os programas passados, tá bom? E querendo mandar e-mail pra gente, é semtabus@novotempo.com. Temos a revista Família Feliz, que queremos mandar para você pelo correio, é grátis, é um presente nosso. Temos o maior carinho, o maior respeito por você, pela sua família. Queremos que você vá bem, que a sua família vá bem, que você tenha prosperidade espiritual, emocional, que você aprenda a ser feliz individualmente e com a sua família. Então vai no nosso site, novotempo.com/semtabus. Ali você encontra um banner da revista, clica, abre ali um formulário, você preenche, envia eletronicamente pra gente, vai receber em casa a revista Família Feliz. Pode ser? Nosso intervalo é bem rapidinho, já voltamos aqui com a psicóloga Vanessa de Oliveira. Tem perguntas ainda incríveis para nós aprendermos juntos aqui, por exemplo, o que é sexo saudável. Tem gente que faz uma confusão sobre sexo, o que é sexo saudável, o que é pornografia, o que deixa de ser. Tem gente perguntando sobre sexo oral, anal. Não sei se vai dar tempo a gente falar sobre isso, porque é um tema que sempre se repete aqui no Sem Tabus. Mas enfim, vamos vendo o que dá para responder ainda no programa de hoje. Já voltamos, até já! Olha essa pergunta que chegou pra gente. Não consigo deixar meu filho dormir no quarto dele sozinho. Aí você pensa, puxa, que bonitinho, um bebê. Não, ele tem 10 anos de idade. Vanessa de Oliveira, quais os prejuízos? Pois ou não é. tem? Não, tem muitos prejuízos, principalmente para a criança, né? A criança, ela precisa ter o lugarzinho dela, o canto dela, o lugar dela, que não é entre os pais, entre o papai e a mamãe. Às vezes o pai e a mãe fizeram isso ao longo da vida. A criança era pequena, né, acabava deixando lá, porque se tossisse, se acontecesse alguma coisa, nós estávamos perto para cuidar dessa criança. Mas o tempo foi passando e foi criando, principalmente na mãe, uma dependência emocional desse filho lá. Ou porque há uma dificuldade entre ela e o esposo, e ela não consegue ter um bom relacionamento e usa o filho, às vezes, né, de um empecilho para que ela tenha um relacionamento mais aberto e mais saudável com esse marido, ou porque ela cria realmente um nível de dependência enorme com essa criança e não deixa essa criança crescer, ou porque ela projeta a criança dela no filho, né? Então ela toma conta dessa criança como se fosse a criança dela que ficou e sofreu algum tipo de abandono, né, por esses pais. Então, mamãe, toma muito cuidado, precisa olhar isso aí, principalmente em terapia. Há questões muito íntimas e muito peculiares da tua vida, principalmente, que você está projetando lá na criança e ela não vai dar conta. Então, o prejuízo para a criança é muito grande. Primeiro porque ela não consegue ver uma unidade entre o pai e a mãe. Ela vai sempre se sentir no meio dessa unidade e responsável muitas vezes pelo comportamento desses pais, pelo relacionamento deles estar saudável ou não. Se não está saudável, a culpa é dela, né? E se está saudável, puxa, ela faz ali um controle de alguma forma sobre essa mãe que causa um prejuízo depois para ela olhar esse pai como um modelo, se for um menino no caso, como um modelo saudável para que ele possa seguir. Então, é aquilo que a gente fala do complexo de Édipo, né? Que existe quando a criança ainda é pequena, e esse rompimento que o pai normalmente faz não aconteceu. Então, a criança não consegue se desenvolver como um adulto saudável, porque ela teve isso
tudo muito truncado. Então eu diria para a mãe, abra mão desse controle, né, de deixar essa criança crescer, de deixá-lo como dependente seu ou você dependente dele, permita que essa criança cresça e você, pai, atue, esse é o seu momento. Porque naturalmente, normalmente a mãe já tem uma ligação maior com a criança, mas quem vai dizer para essa criança qual é o papel dela é o pai. Então é o pai que vai lá romper esse complexo de Édipo, né? Se for no caso um menino, olha, aqui não é o seu quarto, aqui é o quarto do papai e da mamãe, aqui a gente faz coisas e conversa e tem coisas que você não pode participar. Ai, mas às vezes a gente não faz sexo perto da criança, a gente sai do quarto e deixa a criança lá, ou então a gente faz quietinho à noite. Existem muitos estudos a respeito disso, dizendo que a criança percebe isso inconscientemente, até pelos odores que são liberados na relação sexual e que isso causa um prejuízo na criança para uma estimulação precoce dela enquanto sexualidade, né? Então é muito importante que você, pai, rompa, né? Coloque essa criança no lugar dela e olha, nunca é tarde demais. Faça isso quanto antes para que ela tenha, inclusive, uma vida mais saudável. Até porque daqui a pouco o menino é um adolescente. Exato. E aí tá lá dentro do quarto dos pais. Gente, Sim. por favor. Exato. E aí você não cortou o cordão umbilical lá quando era um bebezinho, trouxe para dentro do quarto. Não, porque chora, tá aqui do meu lado. Sabe, aconteceu, mas percebeu? Tira do quarto, põe lá. Você pode estar pensando no seu momento de agora, no conforto do filho. A gente está pensando numa vida inteira de prejuízos emocionais. Exatamente. Você não sabe o peso que tem um filho perceber que os seus pais fazem sexo. Você não sabe o peso que tem uma criança ver os seus pais fazendo um ato sexual. Você não tem noção do estrago que faz na vida de uma criança. Sim. E um menino com 10 anos já viu alguma coisa, já percebeu alguma coisa que Exato. não deveria ter visto, não é tempo de ver, não é tempo de saber. Aliás, filhos acompanhar a relação sexual dos seus pais em momento algum da vida. Isso é particularidade nossa. E essa relação pais e filhos precisa ser considerada com mais seriedade. Porque assim, meu filhinho, bebezinho. E o que me chama a atenção é que você, mãe, disse assim, eu não consigo. Sim, Então, é uma essa mãe dependência que emocional representa. dela. E eu sempre me lembro de um caso que foi uma das primeiras temporadas assim, do Sem Tabus, de uma mãe que escreveu e ela disse assim, que o filho dela, com 16 anos de idade, dormia com ela e com a mão no seio dela. Ai. Eu lembro que aquilo causou uma repercussão aqui no estúdio, sabe? Meus câmeras ficaram indignados e a gente ficou assim, como assim? No intervalo a gente comentava daquilo e aí na volta eu perguntei, mãe, mas cadê o pai dessa história? Porque nunca aparece o pai, é a mãe ali com aquele filhinho, imagina, 16 anos de idade e ela na época ela falou assim, ele é um pré-adolescente. Como assim pré-adolescente? Ele já é um adolescente. Ela negando até a idade, assim, a fase daquele menino. Também do menino. O que você está fazendo na vida de um filho? Então, a sim. coisa é séria, viu, minha gente? Sexo é um negócio sério na vida. Exato. Lembra daquele caso que eu citei agora, antes de ir para o intervalo? Um homem teve ejaculação precoce durante muitos anos, foi casado durante 12 anos, se separou, perdeu a ereção, agora quer casar novamente. Isso tem cura? Ele está com 67 anos. Tenho a impressão que alguém que esteja se relacionando com esse homem, talvez, que escreveu pra gente, ela não se identifica, não conta o que ela tem a ver com essa história. Ou se é ele mesmo, não sei. Sim. Mas luz vermelha aí, né? Luz vermelha ou pelo menos luz amarela, né? É muito importante que esse homem vá procurar um profissional da área, né? Um urologista que vai tratar, por exemplo, a ejaculação precoce. A ejaculação precoce tem cura através de terapia, tem cura por um remédio que é dado pelo urologista. Então, procure um médico. A segunda coisa importante é, essa disfunção sexual dele trouxe prejuízos para esse relacionamento que só durou 12 anos? Às vezes sim. Às vezes essa mulher, né, teve muita dificuldade de lidar com esse marido que não se tratava e que tinha ejaculação precoce, né? A perda da ereção é um outro ponto importante. É importante que você também procure o urologista, tem cura para a ereção, tem remédios que são administrados que você pode restaurar ou entender qual é o nível de disfunção. É um nível físico, orgânico ou é alguma coisa emocional, de um trauma que foi vivido? Tem que ser verificado. Agora, aos 67 anos, isso é o mais difícil, porque o homem, com o passar do tempo, perde naturalmente a ereção. Então, se ele não teve ao longo da vida, aos 67 anos ele vai dificultar um pouquinho mais. Isso não significa que assim, ele não vai conseguir ter essa ereção mais, né? Mas pode ser que ele tenha, sim, prejuízos nessa nova vida conjugal. Então, é muito importante que ele seja aberto e sincero com essa pessoa que ele quer se casar de novo, até para que não a engane, ela não entre numa relação sem saber desse prejuízo, né? Porque, com certeza, ela tem direito de ter uma vida, né, matrimonial completa, que inclui o sexo, e que você, né, talvez a candidata, né, pense realmente sobre isso, porque é alguma coisa que vai ser uma dificuldade a mais.
né? Se for um relacionamento assim, leve, tranquilo, e se isso não for muito importante para a pessoa, tudo bem, mas normalmente é. Então é importante verificar. Eu estava aqui lembrando de um caso que eu conheci recentemente, de uma mulher que estava muito tempo sozinha e conheceu um homem que também há muito tempo sozinho, e eles passaram a se gostar, foram se conhecendo, e ele foi muito franco com ela e disse: eu não tenho ereção, eu não tenho libido, eu não tenho desejo, eu já tentei, não... Enfim, ele estava satisfeito em viver daquela maneira e, portanto, ele não poderia casar com ela. Mas ela aceitou e eles vivem... Pois é. Mas o que houve? Transparência e acordo. Exatamente. Olha, é uma coisa que eu já tentei, que eu já busquei, e hoje eu estou satisfeito assim. Hoje eu sinto falta de companhia, não sinto falta de sexo. E você? Ela também, no meu caso, é a mesma coisa. Ou seja, os dois estavam pensando igual, os dois estavam querendo companhia, afeto, amor, e estão vivendo felizes como concordaram. Então, é exatamente isso que você disse. Você está disposta... isso você quer, se for alguém que esteja querendo se relacionar, não estamos dizendo que é impossível, não vai conseguir, mas que há um grau de dificuldade a ser considerado, Com certeza. Porque quando era mais jovem já tinha dificuldade. Isso se arrastou por muitos anos, agora com quase 70 anos de idade. Nós dizermos para você, olha, não, beleza, tranquilo, vai lá e resolve. Não, a gente não pode ser irresponsável de dizer dessa maneira. Há um grau de dificuldade, não há uma impossibilidade de 100%, mas há que se cuidar, que realmente na fase mais madura ou já na terceira idade, há alguma dificuldade sexual para ser coordenada e trabalhada. Com certeza. Vamos então continuando. Olha só, deixa eu escolher uma dessas perguntas. Aprendi sobre sexo de maneira errada. Minha mãe dizia assim: cuidado. Homem é fogo, mulher é palha. Quando se encostam, se queimam. Então, até onde o casal pode ir? Eu nem acho que a mãe dizia coisa errada. Eu acho que a mãe, com essa frase aqui, tá tudo certo, é isso mesmo. Homem é fogo, mulher é palha. Quando junta, vixe, é um fogo danado, né, que dá certo. Agora, parece que deixou alguma marca, alguma dúvida no coração dessa mulher. Porque cada pessoa entende e aceita, né, e percebe aquilo que os outros estão dizendo, que os pais estão passando, de uma forma muito diferente, né? E por isso que é tão importante a comunicação. E nós, mães, né, contarmos para esses filhos o quanto é saudável, sim, a relação sexual, uma vida matrimonial saudável, mostrar isso dentro da nossa casa, as carícias, os beijos, os abraços, né, que sejam aqueles que a gente faz na frente das crianças, que sejam isso uma frequência para que essa criança também não cresça com esse prejuízo, achando que o sexo, então, não é porque o fogo queima porque é bom, não, queima porque dá tudo errado, queima porque o negócio acaba. Essa é a impressão que ficou nela, né? Exato, o prejuízo para ela foi marcante. Então, assim, quando se diz a respeito disso, se diz de uma forma positiva, né? Se junta porque é um fogaréu só, é uma delícia, e homem com mulher, né, dá esse desejo mesmo. Então, agora, é importante mudar esse conceito, esse prejuízo que ficou para você. Talvez ir lá tirar dúvida com a mãe e pedir dessa mãe essa permissão para ser feliz. Eu percebo que muitas mulheres, às vezes, não receberam a permissão da mãe, inconsciente, para ela ser feliz e ter uma vida sexual satisfatória. Então, vai lá, mãe, como que era a tua vida sexual? Olha, os tempos mudaram, eu acho que agora é o momento de eu ser feliz, me dá sua bênção para isso. Tem muitas mulheres que precisam disso, né? Então, ter a ideia de que tua mãe talvez falou num contexto totalmente diferente e que o sexo foi criado para a tua felicidade, para o teu prazer, né? Então, mudar esse conceito, começar a perceber e sentir coisas diferentes e saudáveis para que você possa reconstruir uma fala que foi percebida de forma diferente. Então vamos lá, mais uma perguntinha. Uma moça agora dizendo o seguinte: meu namorado diz que está perdendo tempo namorando comigo porque eu não aceito fazer sexo, porque somos só namorados. Eu sou cristã e ele não. Ele está perdendo tempo comigo? Pois é, ela que está perdendo tempo com ele, né? Está perdendo tempo de verdade, tempo de envolvimento, tempo de acreditar que ele vai mudar, né? Se ele é claro em dizer qual é o desejo dele, que ele quer realizar sexo, que ele deixaria você em função do sexo, qual é o seu grau de importância para ele? Né? Porque colocar uma condição como essa, estou perdendo tempo com você, eu estou perdendo tempo com você, porque assim, essa é a minha crença, esse é o meu valor, é isso que eu quero para a minha vida. Então a pergunta é, você realmente está certa do que você quer para você? Fique firme, existem muitas outras pessoas e jovens inclusive que mantêm a sua castidade, né, até o casamento e têm uma vida muito feliz. Nós já falamos em vários programas aqui sobre
a satisfação que muitos casamentos possuem de ter mantido a castidade até o casamento. Né? Então, reveja realmente esses valores, se é importante não terminar esse relacionamento ou deixar muito claro qual é o teu limite, né, para que ele saiba exatamente como você pensa e quem você é. Né? Você não pode se vender assim por um preço tão baixo. Te troco porque você não me dá o que eu quero. Ó que menino birrento, vai virar um marido exigente também lá no futuro, né? Um marido que exige, se você não fizer o que eu quero, se você não praticar o sexo anal que eu desejo, ou você não fizer do jeito que eu quero as coisas, eu também largo você. Ah, não estou satisfeito na nossa relação sexual, por isso que eu fiz lá fora. Isso. Porque assim, está provado que quem não tem resistência sexual antes do casamento, não tem resistência sexual depois do casamento. Portanto, adultera com uma certa facilidade. Justamente porque não tinha freios quando estava solteiro. Agora, você imagina para uma mulher ouvir, amiga, não sei nem por que você está namorando ainda esse rapaz, desculpa ser assim tão sincera em dizer para você. Se a minha filha diz para mim, mami, meu namorado disse que está perdendo tempo comigo porque eu sou cristã, decidi não fazer sexo antes do casamento. Eu falei assim, que é isso, criatura? Abandona essa criatura na primeira esquina que tu achar, porque é quase um despacho, deixa lá. Porque imagina uma mulher ouvir de um rapaz, olha, eu acho que eu estou perdendo tempo com você, porque me interessa que numa relação de namoro tenha sexo, e não tem sexo com você. De fato, só essa expressão, estou perdendo tempo com você, já diz muita coisa do que você significa para ele. Então, presta atenção. Isso é tão comum, a gente pensa que não, mas é muito comum entre jovens, viu? E a menina fica, às vezes, assim, muito sentida com isso, porque ela está envolvida emocionalmente. E ela fica achando que ele realmente vai mudar. Não, se eu fizer tal coisa, talvez ele fique comigo, mas fica uma relação, inclusive, isso tinha muito no 50 Tons de Cinza, aquele livro, né, que nós tratamos aqui dentro do Sem Tabus também. Essa condição, né? Se você fizer o que eu quero, aí sim eu te amo, eu fico com você e a nossa relação vai ser feliz. Né? Essa condição é muito ruim. É importante que você seja claro e ele também está sendo claro. Ele também está sendo honesto, então cabe a você tomar uma decisão. Falar em 50 Tons de Cinza até hoje, tem gente que diz assim, é porque vocês não leram os 3 livros e ficaram aí no programa falando mal dos 50 Tons de Cinza. Querido, sua visão é um negócio para você, que já dissemos naquele dia. Se você ainda continua com essa ideia, olha, os meios não justificam os fins, porque lá no finalmente a mocinha ficou feliz, ai que bonitinho, e ele mudou 3 livros de um péssimo texto, daquela condição de fazer você pensar besteiras que não se sustentam no dia a dia de uma vida de uma pessoa normal. E aí, ai, mas é porque no final eles foram felizes para sempre. Ah, desculpa, né? Mas até chegar no final sofrendo consequências chicotada, emocionais, algema, humilhação, físicas, opressão, diminuição do outro, uma menina vendida pelos caprichos de um homem cheio de enigmas, de problemas. Os dois tinham problemas. Aí vendeu milhões de exemplares. Ai, tá todo mundo lendo, eu preciso ler também. Tá todo mundo nada, tá todo mundo nada. E ainda que, imagina que todo mundo esteja fazendo alguma coisa que traz prejuízos, eu vou fazer também, por favor, né? E eu tô falando para mulheres e homens cristãos, se bem que os homens detestaram aquilo. As mulheres é que gostavam e muitas liam escondido do marido. Vê se pode ser um negócio que eu faça escondido do marido é bom. Se eu faço escondido, tem algum negócio errado nessa parada, né? Quanto tempo, Deise, para nós irmos para o intervalo? 1 minutinho só, então já tem pergunta para logo depois do intervalo a gente voltar aqui com você. Aí de casa, espera por nós, tá? Aproveita só esse tempinho para clicar no nosso site novotempo.com/semtabus e pedir a revista Família Feliz. Combinado? Já voltamos aqui para continuar com a psicóloga Vanessa de Oliveira respondendo a perguntas que você aí de casa mandou para a gente. Até já! Perguntinha, meu marido usa muita força no ato sexual. Será que eu é que sou muito sensível, Vanessa? Às vezes me incomoda, mas eu não falo para evitar problemas. Tem problema, se não pode falar para evitar problema, é porque tem problema. Exatamente, inclusive assim, criou um padrão, uma fantasia inconsciente talvez, de que ela tem que suportar dor, que ela é forte, que ela consegue dar conta disso. E ela não pode dizer para o outro, porque o outro é frágil.
né? Isso é uma fantasia inconsciente. Querida, tome cuidado, você tem o direito de dizer, né? Você não pode suportar dor, não é sensível. A vagina é sensível, não é uma sensibilidade emocional, e mesmo se fosse, né, você tem direito de dizer. Às vezes ele nem sabe que está fazendo com tanta força assim e que isso não está te trazendo prazer, ao contrário, está te trazendo dor e prejuízo. Precisa dizer, precisa contar para ele, querido, mais devagar, assim me machuca, né, faz de uma outra forma. Às vezes ele não sabe. Então precisa dizer e precisa abandonar essa ideia aí inconsciente, muitas vezes, de que ela suporta, que ela é forte, que ela dá conta. Ele é o forte, né? Tanto que ele faz com força, né? Então assim, olhe para você, esteja atento à sua sensibilidade, à sua feminilidade, à sua fragilidade, e cuide dela. Não tem ninguém para cuidar de você mais do que você mesma. Então, e a dificuldade de falar, disso, né? Pois é, mas tem que Às vezes conseguir, também dá uma segurada Leide. na mão, sabe? Ele tá com força, você segura na mão forte também e, sabe, meio que tira a mão dele assim com força, mas já faz outro movimento que você goste. Tem que ir também descobrindo a maneira de falar e, claro, o melhor vai ser sempre falar antes. Porque se deixa para falar, ah não, assim eu não gosto, agora, e aí causa... Isso, às vezes causa uma mal-estar no interrupção. outro, e aí interrompe aquele momento antes, sabe? Fala baixinho, fala direitinho, fala por parábolas, leva teu marido para palestras, encontros de casais, sei lá, e na tua igreja faz encontro de casais, não faz, vai lá no pastor, fala assim, pastor, precisa ter encontro de casais, precisa ter palestras aqui sobre sexualidade, precisa falar sobre sexo, precisa ensinar para esses maridos. Quem disse que a gente sabe fazer sexo, que todo mundo, que teu marido tem que saber fazer o sexo direito? Não, a gente vai aprendendo, mas aí um ensinando para o outro, com paciência. Mas vamos lá, pega livro, vai ler, lê em voz alta. Ele, não, estou cansado. Não, eu leio para você, pode deixar, vou ler. Olha, homem não pode fazer com força. Ouviu, marido? Tá aqui escrito esse negócio, tá? Faz esse negócio assim. Vai ir aprendendo, mas não pode deixar as coisas como estão, porque o prejuízo é grande depois. Né? Porque depois chega um tempo que ela não quer mais ter a relação sexual, e não Causa sabe nem trauma. por quê. Exatamente. E tem uma outra coisa, assim, nada substitui também a comunicação. Poxa, tá casado, tem que conseguir se comunicar, meu Deus, tem que conseguir dizer. Às vezes tem dificuldade, né? Mas é o que você disse, cria uma circunstância ali para poder dizer pro maridão. Pode aguentar o trem sozinha, não. É isso mesmo. Tem o DVD do Consultório de Família, fica a dica para você também aqui da gravadora mesmo. Novo Tempo. Para você colocando ali o material, sabe, pondo dicas. Mas digo essa recomendação outra para você. Encontros de casais, palestras para casais. Na tua comunidade, onde você estiver, procura saber, porque marido precisa aprender. Tem muito material, tem muito material. Tem material ruim, tem material péssimo, tem material podre, como os 50 tons de cinza que eu falava para vocês, tem um material horroroso. Não, eu estou falando de material para pessoas cristãs, para pessoas com princípios, para pessoas que sabem o que significa uma relação conjugal e sexual dentro de princípios, como eu disse agora há pouco, tá? Busca saber. Você vai, e o Sem Tabus aqui é uma fonte excelente para você, não tá bom? Tá gostando? Então, tem mais. Porque é tarde, meu marido dorme, grava, põe ali do lado, ele dormindo e ouvindo, entra no inconsciente dele. Osmose. Por osmose, ele aprende. Vamos lá, mais uma perguntinha. Meu marido tem 60 anos e eu tenho 45. Estamos sofrendo muito. O quê? Por quê? Eu acho que sofro mais, ela diz. Estamos sem fazer sexo já há 8 meses. Ele não me procura, não me diz o que está acontecendo. Isso está arrasando comigo. Eu acredito, né? Precisa contar para ele, então, como você se sente. Se ela não consegue que ele conte o que está acontecendo, ele também deve estar sofrendo de algum jeito, né? Ele deve estar percebendo que tem um prejuízo ali emocional nessa relação. Então é importante que você conte para ele, olha, eu me sinto muito triste, né? Eu quero te ajudar, eu fiz alguma coisa para promover isso, se eu não fiz, eu posso te ajudar. Você está sentindo falta de libido, né? Você gostaria que eu procurasse ajuda médica para que a gente fosse uma coisa super discreta, ninguém vai ficar sabendo, é um médico super discreto, é um homem, às vezes eles têm preconceito por achar que é uma mulher que pode atendê-los, né? Assim, tentar promover de alguma forma alguma coisa para que ele aceite ajuda, para que ele pegue, escrever uma carta, talvez. Ela conta pouca informação, não dá para saber se isso está sendo usado como punição ou não, se é a andropausa, porque ele pode estar passando por um período difícil, pode estar usando o sexo como punição, né? Talvez ele procurou durante muito tempo e talvez você não quisesse, agora quem não quer ele está fazendo um jogo aí, né?
um jogo de difícil, às vezes para dizer para você o quanto foi difícil para ele também, não dá para ter uma informação muito ampla sobre o que está acontecendo com você. Mas abra o teu coração para ele, né? Sem a cobrança. Abrir no sentido de dizer que você sente falta dele, que talvez algum prejuízo que você tenha causado, você está disposta a pedir perdão. E eu me lembro de um caso de um casal de pacientes que tinha muita dificuldade na relação sexual. Eles tinham antes facilidade, depois de muito tempo o marido foi se afastando dessa mulher, foi tendo dificuldade de procurá-la e ele assim rompeu o relacionamento conjugal com ela, matrimonial. E ela assim, né, na terapia com dificuldade de saber o que ela poderia fazer e ela procurou ele sexualmente e ele assim, né, duro, ranzinza, não queria de jeito nenhum e ela naquela sensibilidade ela disse, olha, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz durante todo esse tempo. Pedir perdão pelas palavras duras, pelo quanto eu distanciei você de mim, eu percebo que agora o prejuízo que eu causei em você foi muito intenso e eu estou disposta a te reconquistar e eu não vou desistir de você. E aquilo foi o importante para quebrantar o coração daquele marido e eles conseguirem conversar e inclusive praticarem sexo novamente. Então, às vezes, pode ser que esteja acontecendo isso, a gente não sabe. É importante que você consiga assim, continuar tentando e orando a respeito disso, porque Deus também dá o discernimento para a gente saber o que é importante fazer. De novo, é um caso mais do que sexual, um caso de falta de comunicação, né? Sim, exatamente. E eu entendo muito bem, diante de tantos casos que nós já acompanhamos, e vocês muito mais que eu sabe disso, porque dentro do consultório a coisa é diferente, tende a ser e tem que ser mais transparente, sim, mais nu e cru, né, para dizer das verdades pessoais. Mas quantas mulheres descrevem, de modo geral, assim, como é difícil justamente ser entendida pelo outro, fale ela da maneira que for, sim, diga ela do jeito que for, sim, o outro é resistente. Sim, é verdade. Não falo, não respondo, é do meu jeito, é da minha maneira. E aí como é que fica? E o próprio Jesus reconhece, ele diz assim, como andarão dois juntos se não houver acordo? Se não tem palavra, por que acontece? 8 meses, gente, nós estamos falando de um caso que há 8 meses, sim, não há sexo. Tempo. E muito mais de não haver sexo, porque a gente sabe que existem casamentos sem sexo que funcionam. E se fica paralítico, paraplégico, sim, ou tem outro tipo de doença em que, claro, não desaparece o desejo sexual, não desaparece a vida sexual, porque é cadeirante, qualquer coisa do gênero, já falamos disso aqui em outros programas também. Mas a gente sabe que há uma certa limitação. Sim. Nem por isso o casamento acaba. Exatamente. Mas imagina aqui, duas pessoas teoricamente saudáveis, teoricamente, porque não foi dito nada, não há o diagnóstico. E aí, um silêncio. O que está acontecendo, amor? Nada. Ou então, o silêncio de nem perguntar, porque se eu perguntar, ele vai me negar. Como assim? Exatamente. É casamento isso? Você esqueceu que quando nós nos casamos, nós temos sim deveres conjugais? Dever conjugal? Dever conjugal sim. E dever conjugal, deveres quando cumpridos passam a ser prazeres. Exatamente. Então, por favor. Então, novamente você vê, já falamos de outros momentos, outras vezes, mas em muitos casos você percebe. Tem uma mulher que fala assim, não sei se foi nesse programa, num outro, tem uma moça que mandou uma pergunta, ela tem dificuldade no relacionamento conjugal, sexual, por causa da falta de higiene do marido. Ele tem muito mau hálito. Poxa. E ela diz assim, só que se eu falo, ele me agride. Como assim me agride porque eu falei? Então, eu entendo quando diz assim, eu não falo para evitar problema, não falo, porque realmente tem uns camaradas, e umas camaradas também, umas meninas que, olha, sinceramente. Exatamente. E o que eu percebo é que essas pessoas, elas falam, olha, não vou me separar por causa disso. Mas aí causa um distanciamento contínuo, né? E assim, duradouro entre essas pessoas. Elas continuam casadas, fingem que vivem um casamento, né, de verdade, mas ela vai encontrar, e ele também pode encontrar, prazer e satisfação em outras coisas da vida. Num trabalho, em ser admirado por outras pessoas, porque naquele relacionamento eles não conseguem encontrar, né, esse retorno emocional. Então, acaba virando um prejuízo emocional e para sobreviver a isso, há um distanciamento. Essas pessoas se separam emocionalmente e buscam em outras fontes da vida esse prazer, essa alegria, essa satisfação. Muitos que têm talvez uma fragilidade encontram no adultério, por exemplo. Exato. Né? E depois você vai dizer, adulterou. Mas espera aí, quanto de tempo você jogou essa mulher, no caso, para fora do seu lar, para fora do seu casamento? Quanto você também promoveu a tentação do outro? Por isso que eu sempre costumo dizer que nós somos
responsáveis por aquilo que nós causamos na outra pessoa. Um está totalmente interessado, tentando fazer alguma coisa pelo casamento, né? Passa o tempo, o casamento está rompido, a pessoa diz, eu não gosto mais de você, eu não sinto mais nada por você. Ele fala, agora eu quero correr atrás do prejuízo. Talvez você consiga, mas talvez não. Né? Então é muito importante que você assuma a tua parcela e lute por esse casamento e faça alguma coisa, porque o outro uma hora também se cansa. Exatamente. Não é? Quer ver mais uma pergunta que traz à tona novamente a falta de comunicação? Meu marido não sabe me preparar para fazer sexo. Não me satisfaz, sinto dores, já me neguei algumas vezes e ele fica uma fera. O que tem aqui? Problema sexual ou problema de comunicação? Comunicação, respeito, né? Entender a individualidade do outro, ficar uma fera porque não quer fazer, né? O quanto você consegue enxergar a necessidade do outro, a fragilidade do outro como sendo tua também. Né? Puxa vida, se ela está se negando desse jeito, o que está acontecendo? O quanto eu estou promovendo esse desespero, essa apatia, essa negação? Né? Eu sou responsável pelo que ela sente. Então, obrigo a fazer sexo, mas também não preparo. Né? O preparo faz parte do ato sexual. Nós não somos animais irracionais. Né? Até os animais fazem todo um acasalamento, uma dancinha. Os animais batem o biquinho lá um no outro e preparam. Né? E assim, normalmente quem faz a dança é o macho. Normalmente, é o conquistador. O conquistador que vai lá e promove, né, esse bem-estar entre a mulher para que ela escolha e queira ficar com ele e queira se entregar para ele por conta de uma admiração. Então, homem, por favor, a sua esposa é um ser humano, ela não tem um órgão sexual de objeto para você. Não é uma boneca inflável, né, que você pode usar como bem lhe aprouver. Ela precisa e tem as suas necessidades, e o homem é a mesma coisa. Então, é muito importante que isso fique claro. Né? Olha, se não houver esse preparo, eu também não vou praticar sexo, vou ficar, parece um estupro. Muitas mulheres falam, olha, eu fiz sexo chorando. Era um estupro, porque eu não podia dizer não e também não podia falar para ele que não era assim que eu gostaria. Então, o que acontece? Você pode até ter sexo, como você disse no outro programa, mas amor, ser desejado, ser querido por uma mulher, você também não vai ter. Né? Então, é uma escolha tua também. Não, eu obrigo, eu posso até fazer do meu jeito, eu tenho o sexo que eu queria. Mas o prazer de ser desejado, amado, querido, ter uma relação sexual saudável, você nunca vai experimentar. Reveja seus conceitos. Isso é crime, né? Sim. Obrigar o outro a fazer sexo contra a vontade dela, sem que você tenha se disposto a conquistar o outro para que ele se entregue, é crime. Tá? Além de ser feio, além de dizer assim, ó, eu sou macho. Mas ser macho não é grande coisa se você não sabe usar sua macheza, né? Sim, exatamente. Para que tanta macheza? Para que tanto desejo sexual? Para que tanta testosterona se não usa o cabeção para pensar e saber como é que eu conquisto uma mulher, né? Você pode usar toda a tua testosterona para dizer que é macho, que faz sexo, que precisa satisfazer suas necessidades e daí, grande coisa. Agora, eu também quero dar uma dica para as meninas que estão namorando ainda. Será que eu estou falando, nós estamos falando aqui a respeito de e nós estamos falando porque uma mulher trouxe essa queixa a respeito de um marido que não sabe prepará-la para o sexo. E não a satisfaz, ela sente dor e ele não está nem aí para a dor dela, a menos que ela não tenha dito para ele, porque afinal de contas, se ela disser, ele vira uma fera. Então, estou entendendo que estamos falando de um homem machista, um macho, somente macho. Vou dar uma dica para as meninas que estão namorando, criatura, e para os meninos também. Prestem atenção com quem vocês estão se relacionando. Exato. Depois vocês vão descobrindo que assim, não é love, paz e amor, não. Era assim, um monstrinho, disfarçadinho, de qualquer maneira você vai descobrir que monstro que ele era. Então assim, tá namorando com quem? Tá se relacionando com quem? É bravinho, estressadinho, as coisas têm que ser do jeito dele, do jeito dela. Porque não sei o que é do meu... Presta atenção, depois você responde lá na cama. Sim. E não tem a quem reclamar. Sim, e olha, faz até um sentido com a resposta que nós dissemos agora há pouco. A menina disse, olha, ele não quer me deixar porque eu não quero praticar sexo com ele. Esse é o que vira depois o homem que vai dizer, não tô nem aí se você está com dor ou não, eu quero do meu jeito. Porque lá atrás ele já deu mostras e você não quis se atentar. Exatamente. Fuja! Corra, né? Porque aquilo que hoje você percebe como um traço de personalidade, dentro do casamento ele se evidencia muito mais. Então, esses que não abrem mão lá atrás são os mesmos que não abrem mão aqui na frente. Perfeito, perfeito. Então, fica com essa reflexão aí, pensa nisso, tá? Sexo é bom, é bonito, é gostoso, maravilhoso, mas usando as palavras da Vanessa em um dos momentos aqui no programa, ele acaba sendo um termômetro de outras áreas da tua vida. Então, esse sexo não está
funcionando, porque assim, prestou atenção com quem você estava casando? Prestou atenção com quem que você estava se relacionando? Que homem é esse que vira uma fera porque você não está satisfeita com com uma maneira de fazer sexo? Como assim vira uma fera? E antes? Quando vocês namoravam, ele virava uma fera? Eu acho que ele deu sinais, não? Acho que ela deu sinais. Então, cuidado com a mocinha com quem você está se relacionando. Põe sainha curtinha, dá uma cruzada de perna, um decote bonito, você fica todo atiçado, né? Mas isso não sustenta a relação não, querido, tá? Ele é bonitão, gatão, tanquinho, barriguinha de tanquinho, tal, bonitinho, cheiroso, sabe, galanteador, não sustenta a relação não. Às vezes é melhor ser feinho, barrigudo, carequinha, sei lá o que você chama de feio, mas que seja um cara que se interessa por você, que cuida de você, ou então aquela que das meninas na escola, lá na faculdade, ninguém quer namorar porque ela é feinha, guarda a feinha para você, quem sabe ela tem, aquilo que você mais precisa para sustentar uma relação. É segurança, fortaleza numa relação do dia a dia, no cotidiano, trabalha, é bonita, sabe, de sentimentos, de emoções, de cabeça boa, história de beleza. Só tem uma graninha que o que é feinho fica melhorzinho, dá uma arrumadinha, uma ajeitadinha, é feliz, né, Vanessinha? Com certeza. Obrigada, princesa. Obrigada a você, é um prazer sempre estar aqui. Muito bom, Deus te abençoe, viu? Amém, a todos nós e a você também de casa. Que ótimo. Beijo para você que está em casa também. A gente se encontra na semana que vem, sempre um convidado muito especial, com as suas perguntas. Nessa interação boa, a gente vai pensando sobre sexo e relacionamento de modo saudável e responsável, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. É aqui, no Sem Tabus. Até semana que vem.